Capítulo 10. Os bolinhos estragados. O Kyo conduziu Mao Mao até uma mansão no centro da cidade. Na capital, quanto mais ao norte se ia, melhor era a segurança pública, e era ali que ficavam a maior parte das casas da classe média. Uma das casas parecia bem mais desgastada que as outras. Um dia ela certamente tivera seu esplendor, mas agora algumas das telhas estavam faltando, e partes da parede de argila haviam cedido, revelando a estrutura de bambu por baixo. Parecia menos uma questão de idade e mais um sinal de que o proprietário não havia feito a manutenção necessária. É aqui. O Kyo bateu na porta da casa caindo aos pedaços. Desculpa, é o máximo que posso ir. A madame vai acabar comigo se eu não voltar logo. Tudo bem, eu entendo, disse Mao Mao. O Kyo parecia realmente ser um homem bem ocupado. Mas, ao entrar na casa deteriorada, seu olhar se enchera de curiosidade. O que é isso? Perguntou-se em voz alta ao entrar. Apesar do estado precário da fachada da casa, seu interior era surpreendentemente limpo e organizado. Mas não foi isso que a surpreendeu de fato. Foram as paredes. Elas eram brancas e revestidas com gesso, sobre o qual haviam sido feitas pinturas. Um jardim de pêssego se estendia ao longo de toda uma parede, mas não eram 3 bravos guerreiros mordendo os pêssegos, e sim uma mulher belíssima. Seu corpo tinha a forma suave de um pêssego, seus cabelos eram negros como breu, e os dentes brancos como pérolas se projetavam por entre seus lábios, que pareciam tão suculentos quanto a própria fruta que ela mordiscava. Ela era a própria essência da imortal da Vila dos Pêssegos. Isso é o tipo de coisa que só dá para fazer se você tiver um patrono, pensou Mao Mao. Meimei havia dito que o homem pintava mulheres bonitas, mas Mao Mao jamais imaginara algo tão espetacular. Ela examinou a parede de perto. As superfícies pintadas tinham um brilho único, diferente das pinturas com as quais estava acostumada. Ela estava prestes a passar um dedo ao longo da parede na esperança de descobrir de qual material elas eram feitas, quando ouviu passos apressados atrás de si. Sardas! Ei, Sardenta! O que você está fazendo aí parada? Venha ver ele, depressa! Gritou Shou, pálido. Droga, é verdade. Mao Mao tinha o péssimo hábito de ficar completamente absorta em qualquer coisa que chamasse sua atenção. Ela permitiu que Shou a arrastasse pela casa até chegarem ao que parecia ser uma sala de estar. O ambiente estava cheio de todo tipo de coisa. Pós coloridos, provavelmente pigmentos, cascas de ovo, por algum motivo, um pó branco que ela deduziu ser gesso ou outra substância qualquer usada para engrossar a mistura. Bem no centro do cômodo havia um homem deitado em um sofá. Ao lado dele estava um outro homem, este com uma expressão preocupada no rosto. O homem no sofá estava abatido, ele não tinha barba, e sua palidez ia além de apenas pálido, ele estava praticamente branco. A única cor em seu corpo vinha das pontas dos dedos, manchadas de tinta. O homem ao lado dele parecia meticuloso, embora suas mãos também estivessem sujas. Você precisa ver o mestre, disse Shou. O mestre só podia ser o famoso artista progressista. Havia um balde cheio de vômito ao lado do sofá. Mao Mao começou a examiná-lo. Seus braços e pernas tremiam ocasionalmente. Ela abriu suas pálpebras e observou as pupilas. Depois, tomou-lhe o pulso. Pelo que podia perceber, ele apresentava todos os sinais de um clássico caso de intoxicação alimentar. Quais são os sintomas dele? Perguntou ela. Acho que ele está vomitando e tendo diarreia há bastante tempo, disse Shou. Quando isso finalmente diminuiu, ele começou a sofrer com calafrios. Então eu o deitei, acrescentou o homem que estava por perto. E quem é você? Perguntou Mao Mao. Ele é um colega de trabalho do mestre. Vamos lá, ande logo com isso. Shou podia pressioná-la o quanto quisesse, mas havia um limite para o que Mao Mao podia fazer. Sem saber qual toxina estava envolvida, não havia como fornecer um tratamento adequado. No entanto, se o homem estava vomitando e tendo diarreia há muito tempo, havia uma coisa que certamente lhe faltava. Shou, me traga sal e açúcar.
Se não tiver nada na casa, compre em algum lugar, disse Mao Mao, tirando uma pequena bolsa de moedas das dobras de seu manto e jogando para ele. Deixa comigo, disse ele, e saiu correndo da sala. Ele talvez não conseguisse correr muito bem por causa de seu corpo parcialmente paralisado, mas pelo menos era confiável para esse tipo de tarefa. Vou usar a cozinha, avisou Mao Mao ao colega do artista, que assentiu. Ela foi até a cozinha e verificou o jarro d'água para se certificar de que ainda estava boa. Seria melhor fervê-la, mas não havia tempo. Esta água é fresca? Perguntou. Foi comprada ainda ontem, do vendedor de água potável, então deve estar tudo bem, disse o homem. Sim, se eles compraram a água, então deveria ser segura. Em outras partes da cidade isso talvez não valesse, mas ali dificilmente alguém venderia algo adulterado. Mao Mao achou que poderia descartar, mais ou menos com segurança, a possibilidade de o artista ter bebido água contaminada. Ela pegou uma concha, cheirou, depois tomou um gole. Pelo que conseguiu perceber, o cheiro e o gosto estavam normais. A casa podia não parecer grande coisa, mas pelo menos eles podiam pagar por água decente. Tem alguma ideia do que pode ter acontecido? Mao Mao perguntou ao homem meticuloso. Acho que sim, ele respondeu. Apesar de sua aflição, ele ainda tinha alguma presença de espírito, e era gentil o suficiente para lhe oferecer uma cadeira. Ele próprio se sentou num barril. Ele adora comer comida estragada. É um péssimo hábito dele. Suspeito que esse seja o problema aqui. Então era mesmo intoxicação alimentar, exatamente o que Mao Mao havia imaginado. Ele encontrou alguns bolinhos recheados e comeu. O gosto estava estranho, então nós cuspimos na hora, mas ele jurou de pés juntos que ficariam bons se os cozinhássemos, e comeu tudo. Quem é nós? Ah, o garoto estava conosco. O garoto? Devia ser como chamavam Chou. Comida estragada não voltava a ficar boa só porque você a cozinhava por mais alguns minutos. As toxinas da deterioração quase sempre permaneciam. Um bolinho mofado, por exemplo, continuava perigoso mesmo depois de raspar todo o mofo. Mas poucas pessoas pensavam nisso. Às vezes, simplesmente não tinham o luxo de se preocupar com um pouco de veneno, quando a alternativa era comer algo estragado ou não comer nada. O que eu vou fazer? Mesmo que ele volte a trabalhar na pintura agora, ela não ficará pronta a tempo. O homem passou os dedos por uma grande placa encostada em uma parede. Estava pintada de branco e continha um esboço suave da silhueta de uma mulher. Sem dúvida, o próximo passo seria aplicar as cores, fazendo a imagem ganhar vida conforme os tons se tornassem mais vibrantes. Ele prometeu que ficaria pronta em 10 dias. 10 dias? Então havia algum tipo de prazo envolvido. Voltei, disse Chou, entrando com o açúcar e o sal, que entregou a Mao Mao. Ela os colocou na água que havia preparado, misturou e depois pegou um pouco de algodão que carregava consigo, mergulhando-o na água. Ela deixou o líquido escorrer pelo tecido até a boca do homem, repetindo o movimento várias vezes. Ela ficou em dúvida se deveria mantê-lo aquecido ou induzir febre. De qualquer forma, as roupas imundas que ele vestia não seriam capazes de absorver o suor. Por isso, pediu que trocassem as roupas do artista por uma túnica de algodão, que pudesse reter melhor a transpiração. Ficar deitado em um sofá também não lhe faria bem. Então ela preparou uma cama adequada e, em seguida, começou a preparar os remédios para o estômago. O homem vomitou mais 2 vezes enquanto ela trabalhava, mas quase não havia mais nada para colocar para fora. Apenas o cheiro acre de ácido estomacal que impregnava o quarto. Talvez mantê-lo livre de suor e dar-lhe líquidos estivesse surtindo efeito, porque à noite ele parecia mais calmo e seus espasmos haviam parado. Mao Mao, Chou e o parceiro do artista estavam todos exaustos. Não havia nada nesta casa, exceto materiais de pintura, e até mesmo deixar o quarto utilizável exigiu que os vizinhos ajudassem. O colchão era tão duro quanto um biscoito de arroz velho e tão mofado quanto. Minha nossa, que tipo de vida esse homem levava? Mao Mao e Chou estavam cada um esparramado em uma cadeira.
O sofá onde o artista estivera deitado estava agora livre, mas, sinceramente, ninguém queria usá-lo até que fosse limpo de verdade. Sardas, você acha que ele vai sobreviver? Perguntou Chou com a voz preocupada. Provavelmente, disse ela. Era impossível ter certeza, mas, assumindo que nada inesperado acontecesse, ela acreditava que ele logo recobraria a consciência. Depois, teriam que mantê-lo quieto por um tempo e dar alimentos que ajudassem na digestão. A casa nem sequer tinha arroz suficiente para fazer um mingau ralo. Teriam que buscar mais. Aliás, nem panelas decentes havia para cozinhar. Percebendo a situação, o outro homem disse: Vou buscar arroz e uma panela de barro lá em casa. Não devia ser fácil, ele também estava exausto. Será que era tão próximo do dono da casa? O que nosso paciente costuma comer, afinal? Murmurou Mao Mao. Ela estava meio que falando sozinha, mas Chou respondeu. O mestre sempre compra comida nas barracas de rua, ou às vezes os vizinhos lhe dão alguma coisa. Hoje foram aqueles bolinhos. Isso explica o estado em que ele está, disse Mao Mao, provocando uma expressão de nojo em Chou. O que foi? Nada, só estou pensando naquelas coisas que comemos hoje. O outro cara e eu dividimos os bolinhos com o mestre, mas estavam tão nojentos que cuspimos na mesma hora. Na verdade, eles já me pareciam estranhos antes mesmo de eu provar. Uma coisa estranha sobre eles, por exemplo, foi a maneira como o mestre disse: Não me lembro de ter visto isso por aqui, quando vi os bolinhos na mesa. Isso poderia ter soado como um sinal de alerta, mas o artista, mesmo assim, os ofereceu aos seus convidados. Acho que agradeço por ele estar tentando ser hospitaleiro e coisa e tal, mas sinto que tem muita coisa por aqui que talvez ele não devesse comer, comentou Chou, sem demonstrar grande interesse. Sempre se ouvia dizer que os artistas eram cheios de esquisitices, e parecia que aquilo era verdade. Mao Mao apoiou os cotovelos no braço da cadeira e colocou o queixo nas mãos. Estou surpresa que você tenha conseguido colocar algo assim na boca. Quer dizer, o outro cara disse que comeria um também, e eles pareciam realmente bons. O outro cara, em outras palavras, o colega de trabalho de antes. Chou estava sempre faminto, então era do tipo que comia qualquer coisa remotamente comestível. Era o bastante para fazer qualquer um duvidar de que ele realmente tinha vindo de uma família nobre. Mas era tão amargo, acho que talvez o recheio de feijão tivesse estragado ou algo assim, disse ele. Amargo? Mao Mao arqueou a sobrancelha. É, totalmente horrível. Eu fiz tipo e cuspi na hora. O outro cara também. Então a aparência estava boa, mas tinha gosto amargo? Mao Mao cruzou os braços e inclinou a cabeça. Era realmente amargo? Você não quer dizer, azedo? Era amargo. Azedo não é a palavra que eu usaria. E o recheio? Tinha algum cheiro estranho? Se tivesse, eu provavelmente nem teria comido. Chou tinha tirado os sapatos e estava balançando os pés. Haviam deixado a janela aberta para trocar o ar, mas o quarto acabou ficando úmido. A noite chegara, então Mao Mao encontrou uma lamparina e a acendeu. Porém, ela tinha um formato incomum. Pelo visto, o artista gostava de coisas importadas, de suas tintas às suas fontes de iluminação. Pelo menos queimava usando óleo de peixe, um cheiro com o qual Mao Mao já estava acostumada. Aliás, Mao Mao, a gata, vinha lambendo o óleo usado no bordel ultimamente, e isso estava começando a se tornar um problema. O recheio tinha alguma coisa parecida com fios? Ou ele parecia meio pegajoso? Pegajoso? Bem, agora que você mencionou... Chou pareceu se lembrar de algo. Acho que estava meio viscoso. Eu cuspi tão rápido que nem percebi direito. O outro cara disse que estava estragado e cuspiu também. Lavamos a boca com água e não engolimos nada. Mao Mao estava perplexa. Mas não acho que aqueles bolinhos ficariam melhores só por terem sido cozidos. Eu me pergunto se há algo errado com o paladar do mestre. Chou olhou para o homem adormecido com verdadeira exasperação. Algo errado com o paladar dele? Mao Mao começava a enxergar uma luz no fim do túnel. O que vocês fizeram com as sobras? Perguntou ela.
Jogamos fora, estão na lixeira lá fora. O mestre quase teve um troço por estarmos desperdiçando comida, mas pelo menos não tentou ir lá recuperar. Assim que Mao Mao ouviu isso, pegou a lamparina e foi para fora. Ela encontrou uma caixa de madeira onde o lixo era depositado. Um cheiro repugnante emanava dali. O lixo ainda estava ali dentro. Bem no topo estavam 2 bolinhos meio comidos. Mao Mao ficou grata por ter chegado antes que os homens viessem recolher o lixo para transformá-lo em lavagem para os porcos. Eca, o que você está fazendo? Que nojo! Exclamou Shou ao vê-la revirando o lixo. Mas Mao Mao não teve qualquer reserva ao agarrar o bolinho amassado com as mãos nuas. Ela examinou o recheio com atenção. Era carne de porco picada e vários tipos de vegetais. Foi abrindo o bolinho pedacinho por pedacinho, tentando identificar tudo o que havia ali. Shou observava horrorizado. Sardas, por favor, para de ficar sorrindo enquanto mexe nesse lixo. É horripilante. Ela nem percebera que estava sorrindo. Se estava, era por puro entusiasmo. Ela não conseguia evitar o frenesi da descoberta. É isso que seu mestre, ou sei lá quem, cozinhou e comeu? Perguntou ela. Sim, eu garanto que ele tem algum problema na língua, ou algo assim. O gosto era horrível, mas ele continuava dizendo como estava delicioso. Uma hipótese começava a se solidificar na mente de Mao Mao. E aquele outro cara? O que ele veio fazer aqui hoje? Acho que ele queria evitar que o mestre fosse embora. Sabe, o mestre prometeu que assim que concluísse o trabalho que estava fazendo, partiria imediatamente em uma viagem. Shou encarava o chão, desanimado. Que tipo de viagem? Bem, ele disse que estudou pintura no Ocidente há muito tempo. Lá viu uma mulher linda e nunca mais a esqueceu. É por isso que, segundo ele, só pinta retratos de mulheres. O Ocidente? Isso a fez lembrar da lamparina, das tintas. Tudo ali tinha um quê de exotismo. O outro cara vive tentando dizer a ele que não existe a menor chance daquela mulher que ele viu décadas atrás ainda estar por aí. Mas o mestre está desesperado para encontrá-la de novo. O tempo nunca era misericordioso. Por mais bela que fosse, nenhuma mulher podia barrar os efeitos da idade. Mesmo uma dama que outrora chorou lágrimas de pérola podia acabar como uma velha bruxa murcha e gananciosa. Se existisse algo como uma mulher que não envelhecesse, ela teria que ser uma imortal ou uma ninfa, ou algo do tipo. Mas o que diabos você está fazendo? Ah, falando no diabo, o outro cara havia retornado com o arroz e a panela. Ele ficou tão chocado ao ver Mao Mao no meio do lixo que deixou a panela cair e correu até ela. No escuro e coberta de lixo, Mao Mao devia estar realmente medonha. Ela ainda mantinha aquele sorriso perturbador no rosto. Até ela achava estranho estar sorrindo tanto, mas não conseguia parar. Ela sorriu para o homem, enquanto segurava punhados de lixo em ambas as mãos. E então olhou para Shou. Shou, pode ir para casa. Um dos criados deve vir buscá-lo em breve. Ela presumiu que Ukiou, atencioso como era, apareceria para ver o que estava acontecendo agora que o sol havia se posto. Ele poderia pedir a alguém para cobri-lo no trabalho. O quê? Nem pensar que vou embora agora. Você deve estar exausto. Dorme um pouco até virem te buscar. Isso é... bem... Lave bem essas mãos, tá, Sardenta? Ele não tinha contra-argumento, e isso era sinal de que estava realmente cansado. Bocejou e entrou na casa. Sinceramente, o que você está fazendo? Perguntou novamente o colega do pintor, observando Mao Mao a uma distância segura. Ele olhava fixamente para o lixo nas mãos dela. Posso falar com você por alguns minutos? Mas antes, vou lavar as mãos. Um momento. Mao Mao colocou o lixo de lado e seguiu para o poço. Mao Mao e o homem estavam sentados outra vez na cozinha. Chou e o mestre dormiam no cômodo ao lado. Eles mantiveram a voz baixa para não acordá-los. Sobre o que queria falar? Perguntou o homem. Você entende de cogumelos venenosos? Mao Mao perguntou.
Eu não esperava que a conversa fosse por esse caminho, respondeu ele, desviando o olhar. Algumas coisas naquele caso chamavam a atenção de Mau Mau. Para começo de conversa, o gosto amargo. Alimentos estragados costumavam alterar o sabor para azedo. Poderia haver amargor, sim, mas só isso não era suficiente para ter certeza de que estavam estragados. E se o gosto fosse realmente tão ruim a ponto de fazer os dois cuspirem, por que não incomodar o velho mestre? Havia também a questão da origem dos bolinhos. Você sabia que existem certos tipos de cogumelos que são amargos quando crus, mas o gosto desagradável desaparece quando são cozidos? Além disso, esses cogumelos são venenosos e costumam causar diversos casos de intoxicação alimentar, especialmente nesta época do ano. Esse cogumelo, em particular, era frequentemente confundido com uma variedade comestível, muito usada na culinária local. Sua superfície era ligeiramente viscosa, o que correspondia à descrição de Chou, e mais importante, com o que Mau Mau identificou no recheio dos bolinhos encontrados no lixo. Se eles tivessem comprado a comida em uma barraca de rua ou algo assim, certamente haveria uma comoção pública sobre isso, mas de qualquer forma, ninguém em sã consciência seguiria comendo algo que tivesse um sabor realmente terrível. Eles tinham conseguido a comida com alguém da vizinhança? Mas não houve nenhuma conversa sobre pessoas ficando com dor de estômago. Alguém certamente teria dito algo, se fosse o caso. Nem a hipótese da barraca, nem a hipótese dos vizinhos parecia convincente. Posso perguntar quem trouxe os bolinhos? Mau Mau indagou. Ela percorreu com o olhar as pinturas de belas mulheres que adornavam todas as paredes. Cada uma delas parecia uma imortal deslumbrante, e cada uma delas possuía traços únicos e marcantes, sugerindo que o artista havia usado uma modelo diferente para cada retrato. O prazo para o atual trabalho do pintor estava se aproximando, e quando terminasse, o mestre jurara que partiria para o oeste imediatamente. Este homem aqui vinha tentando impedi-lo. Ele alegava ser um colega de trabalho, mas não havia nada nele que realmente dissesse artista. O que você está tentando dizer? Foi só uma intoxicação alimentar, disse o homem. Sim, foi isso mesmo. Uma intoxicação alimentar, causada por alguns cogumelos. Os bolinhos não estavam estragados, eles estavam envenenados, desde o início. Por que você fez isso? Perguntou Mau Mau. Por que colocou veneno nos bolinhos? Por que estava tão desesperado para que parecesse um acidente, a ponto de envolver até o Chou nisso? Eu não sei do que você está falando. Tenho a impressão de que você não tinha a intenção de matá-lo, disse Mau Mau calmamente. O homem não respondeu. Na verdade, acredito sinceramente que você não quer que ele morra. Estou errada? O homem ficou em silêncio por um momento. Depois fechou os olhos e soltou um longo suspiro. O veneno acabou sendo mais forte do que eu esperava. Aquele homem era do tipo direto, e suas palavras soavam quase como uma confissão. Errei ao envolver o garoto nisso, mas se foi isso que salvou a vida dele, então estou aliviado por tê-lo feito. Mau Mau não sabia o que teria feito caso o homem se mostrasse violento. No entanto, ele permaneceu calmo e, acima de tudo, parecia genuinamente preocupado com o velho pintor. Em seu rosto havia uma combinação de alívio e arrependimento. Consigo ver o quanto você está feliz por ele estar bem. Mas por que envenená-lo então? Perguntou Mau Mau. Porque ele ia embora. Ele não parava de falar da tal viagem para o oeste. Ele não pretendia voltar. Ele ia se mudar para lá de vez? Sim, ele está obcecado com essa ideia. De novo. O homem se levantou e foi para o cômodo ao lado. Contemplou as pinturas com evidente carinho antes de avançar para outra sala, ainda mais ao fundo da casa. Ali também havia paredes cobertas por retratos de mulheres belíssimas. Essas pinturas são realmente deslumbrantes, disse Mau Mau, estreitando os olhos enquanto as examinava. De repente, ocorreu-lhe que, se uma certa beldade elegante estivesse ali, ele poderia praticamente se misturar às figuras retratadas. Um pensamento totalmente irrelevante, se é que existia algo mais.
Ele provavelmente estava soterrado com o trabalho do palácio agora. Ouvi dizer que há até mercadores que querem colecionar suas obras. Se ele aceitasse encomendas, provavelmente poderia ter uma vida muito confortável. Sim, mas ele não pode enviar a pintura até que esteja terminada. E essa viagem para o oeste? Ele conversou com você sobre isso? Sim, ele insistia que era só mais uma viagem. Acho que ele sentiu que precisava mentir até para mim. Tem de ser mentira, caso contrário, por que ele teria levado os últimos 6 meses se preparando? Aquele homem só queria causar ao artista uma leve intoxicação alimentar, apenas um motivo para adiar seu prazo. Mao Mao, que praticamente fora arrastada até a capital ocidental, sabia que qualquer jornada ainda mais a oeste exigiria preparativos substanciais, documentos de identificação para cruzar as fronteiras, contratar uma caravana para guiá-los. Se você perdesse a data marcada, praticamente teria que começar de novo, da estaca zero. Era isso que aquele homem esperava que acontecesse. Isso é horrível. Achei que ele realmente fosse morrer. O homem afundou o rosto nas mãos e murmurou: Por favor, não morra. Ele estava genuinamente, profundamente preocupado. Você não poderia ter usado um veneno mais fraco? Perguntou Mao Mao, embora, ao falar em voz alta, percebesse que poderia soar estranho falar de qualquer veneno como sendo fraco. Não, ele tem um estômago de ferro, precisava de algo à altura, disse o homem. Foi aquele estômago infatigável que convenceu o artista de que qualquer coisa poderia ser comida se cozida adequadamente, e que convenceu este homem de que só um veneno forte faria efeito. Foi por isso que ele precisou de Chou, para que tudo parecesse realmente apenas uma intoxicação alimentar. Com um terceiro testemunhando que os bolinhos estavam ruins, ninguém suspeitaria de mais nada quando o pintor passasse mal. Mao Mao mal podia acreditar. Por que você simplesmente não falou com ele? Eu tentei, mais de uma vez. No começo, ele nem me contou sobre seu plano. Eventualmente, porém, o artista teve problemas para tentar arranjar tudo o que precisava para sua viagem sozinho e recorreu a este homem em busca de ajuda. Mesmo assim, nunca comentou que pretendia se mudar de vez. Aquele homem que alegava ser pintor era na realidade apenas um assistente, alguém que misturava tintas, comprava pigmentos e encontrava comerciantes interessados em adquirir as obras de seu mestre. Não passo muito de um garoto de recados. Sem o mestre, não sou capaz de fazer nada. Você realmente acredita nisso? Mao Mao perguntou. O mestre era, sem dúvida, um pintor talentoso, mas, como ser humano, parecia-lhe faltar algo, e pessoas assim geralmente acabavam mortas em algum campo distante. Artistas desse tipo precisavam de assistentes como esse homem, se quisessem sobreviver. Eu ouvi muitas coisas preocupantes enquanto conversava com os comerciantes. Tentei avisá-lo, disse o homem. Ele ouvira dizer que coisas estranhas estavam acontecendo no oeste, que ainda eram apenas presságios, mas se os rumores fossem verdadeiros, seria melhor manter a cabeça baixa por enquanto. Mas ele insistiu que, se fosse esse o caso, ele precisava ir, que era agora ou nunca. Em vez de desanimar, o mestre intensificou os preparativos. Já havia se encontrado com o líder de uma caravana, então o assistente não tinha mais como interferir por aquele lado. Na sala escura havia uma grande tela coberta por um pano branco. Ele já tinha desistido dessa ideia antes, mas então ele viu essa bela dama e a paixão reacendeu. O homem puxou o pano. Os olhos de Mao Mao se arregalaram. Mas isso é... Uma mulher muito parecida com a imortal que ele diz ter encontrado no oeste. Não é a mesma, mas se parece tanto com a outra que as memórias voltaram todas de uma vez. Não o culpo. Como esquecer alguém assim? Então é isso? Mao Mao pensou, sentindo um arrepio lhe subir pela espinha. O mestre disse que ela era uma sacerdotisa que ele viu em Chao, explicou o homem. A pintura retratava uma bela mulher com cabelos brancos e olhos vermelhos.